Fala pessoa, hoje eu irei esclarecer por que que a filosofia helenística jamais existiria se não tivesse existido também Alexandre o Grande. Ideias filosóficas que até hoje fazem a cabeça de muita gente, como o estoicismo que vive o seu hype hoje em dia, seria uma escola que nem mesmo teria sido criada se não fosse Alexandre o Grande. Mas o que isso tem a ver? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, como também como que uma Grécia gloriosa, rica, aqui para simbolizar umas dracmas gregas, não sei se dá para ver, mas aqui nós temos Péricles, o grande governante da Grécia Antiga, que dominou nesse período chamado Era de Ouro, como que uma Grécia que derrotou os persas, o maior império do mundo na época, como que ela consegue sucumbir para a pequenina Macedônia. Isso tudo que nós vamos ver hoje, então fica aí e roda a vinheta. Mas como isso foi possível? Pouco tempo antes, os gregos haviam derrotado o Império Persa, o grandioso Império Persa, e pouco depois viveu-se a chamada Era de Ouro de Atenas, que dominou o imponente sobre o Mediterrâneo. Mas como é que um Estado rico, dominante, consegue sucumbir em tão pouco tempo? O que aconteceu, na verdade, foi uma guerra fratricida, uma guerra civil. Esparta declara guerra a Atenas por ciúmes, por Atenas estar monopolizando a região após a vitória contra os persas. E desta guerra fratricida, a, a Grécia sai derrotada. Por quê? Porque a Esparta vence, mas não consegue unificar toda a Grécia. O que se segue são guerras e mais guerras, e a Grécia sai enfraquecida. Jaz a Grécia, jaz aquela Grécia gloriosa. Por isso que a pequenina Macedônia consegue controlar a maior parte da Grécia, consegue dominar Tebas, Atenas e criar a Liga de Corinto. Só não consegue dominar Esparta. Contudo, a Grécia, a sua maior parte, se torna comandada por Filipe II da Macedônia. Sempre que eu estudo sobre a guerra do Peloponeso, que é essa guerra entre Atenas e Esparta, eu lembro de uma passagem bíblica onde Jesus diz que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A Grécia, quando se unia entre os seus irmãos, entre os quatro povos, eólios, aqueus, jônios e dórios, ela sempre saía vitoriosa. Mas quando não estava em guerra contra um inimigo exterior, eles arranjavam a guerra entre si. E isso acabou por destruir a gloriosa Grécia, que é berço da cultura ocidental. E para fins de contextualização, Jesus vive no período pós-helenístico, no período romano. Contudo, é uma Judéia, Israel da época, que vivia, utilizava a língua franca, ainda era o grego, o próprio Novo Testamento é escrito em grego. Então, ela ainda bebe muito desse helenismo. Né? Jesus ainda vive muito. A própria Roma a cultura romana é bem sincrética com a grega, né? Muita coisa copiada, inclusive. Então, Filipe II domina a Grécia e seu filho, o Alexandre, acaba que por expandir esse império e levar a cultura grega para os quatro cantos do mundo conhecido. E por isso ele ganha a alcunha de o Grande, de Alexandre o Grande. Mas como que os macedônios, eles não eram considerados gregos pelos gregos, eles eram considerados bárbaros.
Então, como que diz que Alexandre leva a cultura grega para o mundo, se nem grego ele era? O que acontece é que Macedônia, ela vivia à margem da Grécia, porém bem próxima. Inclusive, hoje, no mapa da Grécia, a Macedônia, a antiga capital Pela, ela se encontra dentro do território grego. Inclusive, a Macedônia do Norte, que é um pequeno país que é recentemente criado, a Pela, a capital da Macedônia, está na Grécia, não na Macedônia do Norte. E a Macedônia dessa época, da Grécia Antiga, era uma Macedônia que, embora esteja fora, nas periferias da Grécia, ela já tinha absorvido muito da cultura grega para si. Inclusive, Alexandre, ele tem como tutor Aristóteles, que viveu a boa parte da vida em Atenas, foi educado em Atenas, na Academia de Platão. E Felipe faz um acordo com Aristóteles para que ele eduque Alexandre, e Aristóteles, em contrapartida, pede que Felipe reconstrua a cidade de Estagira. Aristóteles ou Estagira. Geralmente o nome da pessoa vinha acompanhado do nome da sua cidade. Aristóteles era de Estagira, inclusive é uma cidade mais ao norte, assim como a Macedônia também. Porque os macedônios, né, Filipe II, primeiro eles dominam os trácios ao norte e depois dessas vitórias que eles descem para conquistar a Grécia. E hoje em dia, os macedônios desse país, Macedônia do Norte, dizem que Alexandre é o maior macedônio de todos os tempos. Em contrapartida, os gregos dizem que Alexandre é o maior grego de todos os tempos. Então, essas controvérsias, com a ascensão do tirano, os macedônios no poder, a ruína da polis grega. O cidadão é rebaixado de cidadão para súdito. Desta forma, ele não se sente mais como parte dessa engrenagem social. A filosofia helenística ela é fruto desse período, é uma filosofia da individuação. Ela vai se voltar para o homem, para o indivíduo, porque a moral cívica foi abalada. É uma época de crise moral, principalmente moral cívica. O homem era educado para ser cidadão, e agora no período helenístico ele é forjado para ser indivíduo. É um período de crise existencial também, crise moral e existencial, o que dá origem a estas filosofias voltadas para a cura dos problemas internos. Há um caos externo e uma busca por uma paz interna, uma ataraxia. É um período em que há uma globalização, um período cosmopolita. O homem deixa de ser cidadão da polis, passa a ser cidadão do mundo. É um período niilista. É um período, digamos, progressista, porque deixa de ter o foco no grego e passa a incluir os demais súditos. Todos têm, digamos, fazem parte desse caldeirão multiétnico, multicultural, que é o período helenístico. E hoje nós vivemos um hype do estoicismo, talvez porque nosso período, nossa globalização, cheia de ideias progressistas, o homem é o cidadão no mundo, se parece um pouco com o período helenístico, guardadas as devidas proporções. Então, talvez por isso o estoicismo esteja no hype em alta, porque assim como os gregos entendiam o tempo cronológico, que seria por ciclos e não linear, o tempo tendia a se repetir. Nós estamos repetindo, né, estas filosofias helenísticas com o intuito de que consigamos ter uma paz de espírito em meio a um caos externo, a uma crise moral e existencial.
é o fim das decisões na ágora, da democracia direta, e não por acaso a filosofia sai, o foco sai da cidade e dos valores citadinos, da justiça, do nomos, como já foi dito, e passa ao indivíduo. É também, é por isso um período de crise moral, né, moral cívica, e é também um período de crise existencial, pois é um período de guerras, o caos está lá fora, esse caos externo, esse período nihilista de destruição, faz com que o homem se volte para dentro. E esse valor da individuação se torna muito forte. Agora é a singularidade do homem que é objeto de estudo da filosofia. Então é graças ao invasor macedônio que, que existe essa filosofia helenista. Com a invasão macedônica, o tirano está no poder. É a ruína da polis. Então, graças a Alexandre o Grande, o homem se volta para dentro. O homem cria uma filosofia voltada ao indivíduo, voltada aos problemas do indivíduo e não aos problemas do homem citadino. É um período de crise moral cívica. Antes o homem era educado para ser cidadão, agora jaz democracia direta. Não existe mais a democracia direta com decisões na ágora como antes. Agora, o homem desinteressado da vida em sociedade, ele busca refúgio em si. E a filosofia helenística é uma filosofia que vem trazer uma ética para a singularidade do homem e não uma ética para o homem em sociedade, assim como era no período clássico. É também um período de crise existencial. Então, a filosofia helenística medicinal vem curar esses males da alma, enquanto há um caos externo. Eu quero uma paz interna, uma ataraxia, uma imperturbabilidade, porque eu necessito, é um período de guerras, de caos, de mudanças, de tribulações. E assim como os gregos concebiam a cronologia do tempo, que o tempo seria cíclico, tudo tendia a se repetir, hoje nós repetimos, guardadas as devidas proporções, um período progressista, onde o homem também é cidadão do mundo, não cidadão das cidades, e, consequentemente, um período de crise moral cívica, uma crise existencial também. Talvez por causa disso que esteja retornando, o estoicismo esteja em alta. Essas filosofias helenísticas tendem a estar em alta sempre que o caos retorne. É chegado o momento, mate a sede do autoconhecimento, o véu de Maia foi rasgado para o esclarecimento. Eleve o pensamento, sobrepuja o sofrimento. O homem é algo que deve ser superado. Busque o renascimento. Se você não é inscrito, se inscreve e já deixa o joinha para que o YouTube entenda que você se interessa por conteúdos de transformação pessoal, autoconhecimento. E deixe aqui o comentário sobre qual tema mais te interessa, qual tema filosófico ou esotérico, tema de filosofia e esoterismo, qual tema mais te interessa. Deixa aqui embaixo.